Meu nome é Odaísa. Primeiramente, quero dar os parabéns ao CEPEP pelos 64 anos e dizer que eu sou uma mãe muito grata a eles por tudo, por ter recebido meu primeiro filho aí no momento que eu mais precisava, o Guilherme, né? Meu filho, que estudou aí, e agora pelo Gustavo, meu segundo filho, né? Que estuda aí agora, já é o segundo ano dele aí. Eu só agradeço por tudo, só gratidão pelo carinho, pelo o amor, pelo cuidado que eles têm com ele aí. E o CEPEP é uma escola que eu super indicaria. Então é isso. Parabéns, CEPEP, pelos 64 anos. E mais uma vez, obrigada.